Antes de qualquer coisa, subscreva no canal e ative o sino das notificações. Boa apreciação. É um trabalho árduo quando eu vivo num país, como nós já falamos várias vezes, não é? Que é marcante, lidera no mundo, não é? O preconceito. E vale frisar que quando esses apelidos pejorativos eles são colocados e não são combatidos por quem deveria combater, e são aqueles que pensaram o crime de bullying. Exatamente. É uma contradição. Exatamente. É uma contradição. É uma contradição quando é crime, o bullying, e para a sociedade brasileira, né, eles ainda aceitam essa coisa do apelido como tradição. Então está aí a contradição primeira. O segundo problema, que eu digo que tem sido um trabalho árduo, porque eu não começo com essas ideias quando eu entro no doutorado, é de que a capoeira tem absorvido crianças. E no dia que esses capoeiristas tiverem a condição de entender, de aprender, de conceber o que é possível acontecer na cabeça de uma criança quando ela recebe um apelido pejorativo, e eu diria, com o auxílio do professor, de que a reação dessa criança ou desse adolescente que pega uma arma para atirar, para matar, não é ele. É o ancestral. É o ancestral. É o ancestral dele que está reagindo. Exatamente. Concordo plenamente. É o ancestral dele que está reagindo. Assim. Não adianta punir a criança que é vítima de bullying, o adolescente, e que ele briga na escola, leva uma faca para matar, e pega uma arma para atirar, de vários casos que nós temos, não é? Conhecimento aí. É o ancestral dele que está reagindo. Está reagindo porque ele está sendo, ele o ancestral, está sendo violentado. Então, o que eu pretendo é evitar, através desse trabalho, pelo menos no que concerne ao nome, para que as pessoas entendam que o nome pode, talvez, resolver a maioria dos problemas que nós temos vistos aí, não é? Resultante do bullying. Então, é preocupante. E outra, ainda como parte da minha pesquisa, professor, 100% dos capoeiristas que têm apelido pejorativo, eu faço a seguinte pergunta: você tem pai e mãe vivo? Tenho. Seus pais te chamam pelo apelido em casa? Não. 100%, hein? É muita ousadia, né? Conseguir, não é? Ou é uma dádiva, eu consegui... Esse dado estatístico. Esse dado estatístico de 100% dizer que os pais, inclusive tem uns casos assim, né, interessante, de um rapaz na Espanha, cujo apelido, colocado lá pelo mestre dele, era Sapo. E aí um dia eu tendo uma conversa dessa com ele, porque um negro com o nome de Hermes, o mestre de capoeira dele resolveu tirar o nome dele de Hermes e colocar Sapo. Eu disse: "Ô Hermes, e seus pais em casa te chamam de Sapo?" Ele disse: "Não, professor." Inclusive, ele me conta o caso que alguém ligou para a casa dele, né, procurando. Aí, por favor, ele falou com a senhora, a mãe dele: "Eu queria falar com o Sapo." Ela fez assim: "Meu filho, aqui não é lagoa. Aqui é uma casa." A mãe dele reagiu assim, né? Um outro que eu conheci no Rio também, o Urubu, acho que você sabe de que eu estou falando, Célio, que era da FICA, inclusive. Aí o Célio tinha o apelido de Urubu. Eu comecei a dizer: "Rapaz, sua mãe te chama de Urubu?" Falei: "Não, minha mãe nunca me chamou pelo apelido de capoeira, ela não gosta. Mas eu tenho que justificar para ela, sob orientação do meu médico capoeira, que isso é tradição."
E eu tenho que aceitar porque o meu mestre disse que é tradição. Mas minha mãe não aceita, não concorda com essa tradição. E não me chama pelo apelido. Eu disse, sério, sabe por quê? Porque ela não deu luz a um urubu. Ela deu luz a um ser humano. A você. E ele nigérrimo, né? Nigérrimo. E por isso o mestre só viu esse apelido. E aí ele chegou no mesmo dia, no final do evento, chamou todo mundo que estava no evento, mais de 100 pessoas, e disse, olha gente, a partir de hoje, eu não quero que ninguém mais me chame de urubu. Tive uma conversa com o mestre Moraes que abriu a minha cabeça, abriu a minha mente para o problema, né, para o prejuízo que eu posso ter em minha vida sendo chamado de urubu. Hoje ninguém mais trata como urubu, é Célio. Nas redes sociais, Célio. Tem um outro, no Rio também, alto, negro, magro, chaminé. Ele mudou, e agora é José Carlos. Então, eu já tenho contribuído. Agora, eu quero ir mais profundamente nessa contribuição. Entendeu? Eu quero que alguém diga assim, olha, acabou o apelido na capoeira. Acabou, porque era uma coisa que estava criando problema para a sociedade. Não era mais só para a pessoa, para o detentor do apelido, para a sociedade. E o projeto é acabar com o apelido na capoeira. Maravilha. Mas eu diria ao mestre, poderia não acabar o apelido na capoeira, porque Célio não é o nome dele. Célio é um nome de colono. É isso. Então, o que nós temos que fazer porque conforme disse no mestre, esses nomes de guerra sempre houveram. Por exemplo, a tradição do quilombo, não é? Nós tivemos o quilombo no Brasil, mas havia quilombos aqui, os quilombos começaram aqui agora. Quando, por exemplo, aqui os guerreiros eram treinados, não é? Eles eram treinados no quilombo, eles recebiam um nome de guerra que evocava o seu Pereira. Por que eu insistiria? Se tiver que acabar os nomes de capoeira, não me oponho, mas nós podemos e poderíamos nos apropriar dessa tradição que já existia em África, não é? Nós darmos os nossos nomes africanos, que seria bom no Brasil colonial, porque o Brasil ainda é colonial. Com certeza. Não é? O Brasil ainda é colonial porque ele vai vibrar dentro da língua dele, conforme acabei de dizendo no mestre. Ele é Célio, mas Célio o quê? Célio o que significa? João o que significa? Porque o nome significa para a vida. Se ele receber um nome africano dentro de uma pesquisa feita a sério sobre os nomes, a antroponímia e a toponímia africana de todas as latitudes, porque o Brasil hoje é a segunda África. É a África que recebeu mais africanos, é a África global que recebeu mais africanos, não é? Fora de África. Se nós começarmos a investigar os nossos nomes a sério, então nós vamos ter, já a partir da própria capoeira, nós vamos começar a lutar contra o racismo, porque dando nomes estrangeiros nos nossos filhos é uma forma de colonizar esses nossos filhos, porque eles não vibram, eles não conhecem a história do nome Célio. Então, a partir dali, se a capoeira começar a dar nomes que identifiquem realmente o africano como tal, identificam o antepassado, identificam o espaço, identifica com a história, nós vamos ter até no registro civil dentro do Brasil, o africano do Brasil dizendo, olha, eu não quero que o nome do meu filho seja Clarineide, mas quero que, por exemplo, o nome do meu filho se chama Nzinga, dentro do Brasil, porque ele tem direito de exigir que tenha um nome africano dentro do Brasil, porque os seus antepassados trabalharam no Brasil durante 400 anos sem ser descontados na segurança social. Ele é parte integrante do Brasil, ele tem que integrar no Brasil. O africano do Brasil tem que ser integrado no Brasil, mas dentro da sua componente africana, porque nós vemos dentro do Brasil, quando houve a imigração japonesa, nós temos, por exemplo, Cláudio Suzuki. Se sabe que ele é de descendência japonesa.
Minaco Maria, sabes que ele é a origem dele. É que são tempos Dentro do que registro. ninguém quer levar a sério Por que quando que se não? trata do africano. Exatamente, por que o africano dentro do Brasil, nos Estados Unidos da América, isso já é normal, porque eles lutaram muito, não é? Os africanos lá que estão nos Estados Unidos lutaram muito, mas por que não acontece isso no Brasil? No Brasil, talvez eu possa apontar um problema que dificulta. Primeiro é uma questão religiosa. O catolicismo e outras religiões pentecostais. Né? E o nome africano, naturalmente, para a maioria dos brasileiros, linka com as religiões tradicionais. Mesmo que não tenha nenhum. Exatamente. Para eles, falou que é africano é de macumba, é de candomblé e tal, tal, tal. Isso vai ser um problema, é um outro problema, que a ideia é ótima, mas é uma coisa para um outro momento. Exatamente. Né? Agora, deixe lá que hoje eu tenho um filho que chama Olujimi. Muito bem. Eu tenho uma que chama Luena. Muito bem. E Dalila. Muito bem. E meu filho e tem Naila. Exatamente. Então, essa preocupação, e meus filhos têm 20 anos, né? O menino Lujimi tem 27, né? E só ele tem esse nome no Brasil. Olujimi. Muito bem. Se aparecer outro, é mais novo que ele. Mais novo que ele. Será mais novo. Né? E Luena, né? Que é um rio nosso. Né? Então, e Naila, Dalila, né? Que nós, então, quer dizer, eu já me preocupei com isso. Agora, para eu colocar isso dessa forma, como o senhor apresenta, e eu acho que precisa acontecer, é um trabalho mais árduo. E aí, pela questão religiosa, por exemplo, a capoeira regional, eles tiraram o atabaque, porque o atabaque simboliza a África, o tambor, a Ngoma. Angoma é o chamado é a nossa atabaque. Angoma. Eles tiraram porque eles não queriam. No caso do berimbau, na capoeira regional, né, que originalmente eram 3 berimbaus, eles tiraram 2 com 1, que é 3 é cabalístico, mas 1 também é. Exatamente. É número ímpar. Eles teriam que deixar pelo menos 2. Né? Então, tiraram 2 com 1, que é cabalístico também, é número ímpar. Resumindo, com relação a essa alteração, né, do nome, a busca de um nome ancestral, né, é mais difícil. Exatamente. Mas eu já comecei a fazer da minha parte. Exatamente. Entendeu? Compreendo. Eu comecei. Compreendo. Quando eu dei aula de capoeira no Rio de Janeiro, apareceu um aluno lá, a treinar capoeira, que acreditavam que era pejorativo o nome, né, com que o chamavam, era o Lumumba. Ele detestava, porque ele não sabia. Quem era Lumumba? Quem era Lumumba? Ele não sabia. Ele detestava e as pessoas o chamavam de Lumumba. Não, desculpe, não foi assim. Chamavam ele de Nkima. Nkima, acho que se relacionando àquela macaquinha que andava com Tarzan e tal, e tal. E aí, eu o estimulei, né, que ele aceitasse ser chamado de Lumumba. Foi assim a história, foi o inverso. Ele era chamado de Mikima, uma coisa dessa aí. E eu disse assim, olha, rapaz, você é negro, não aceita esse apelido, esse nome realmente, mas você não vai brigar mais, eu vou te chamar de Lumumba, posso? Mas o que é isso? Aí eu peguei um trecho de um livro, uma parte de um capítulo impresso dele, leia isso aí, se você concordar. Falei, não, aí tudo bem, mestre, aí eu aceito. Então hoje, eu chegar no Rio de Janeiro procurar Lumumba, todo mundo conhece. Entendeu? Ele aceitou. Então eu concordo contigo que é possível fazer. Mas aí já é um trabalho mais
complicado e aí eu apresento Também por mais algum motivo. institucional, né? A questão E, da religião. e a pergunta, mestre, foi exatamente retórica, porque é aí que eu gostaria que os nossos irmãos no Brasil vissem também a nossa luta aqui. É a mesma coisa que nós temos nos nossos registros. Eu, por exemplo, para dar nome de Ntumba Nikalunga, a minha primeira filha, foi uma luta muito grande. Da Maria, Muito pior. da João, da Antônia, Tumba de Calunga, porque esse nome é muito pesado para a criança. Eu disse, será que a criança vai ficar sempre criança? Então, quando ela crescer, vai aguentar o peso do nome. E quando eu cheguei numa outra conservatória, lá escreveram o nome, escreveu o nome, a assessora do conservador disse, não sei se esse nome vai passar. Ainda tem isso? Tem Vai mesmo. passar. Não, eu estou dizendo, ainda tem Exato, isso, né? Se vai passar. num país africano. Num país africano. Veja, as nossas lutas são similares. Num país africano, independente, há 42 anos. Então, o nome vai para o conservador e o conservador vê o nome e manda me chamar. Sente-se. Como está, jovem? Eu era mais jovem na altura, eu disse, eu estou bem. Sabe o significado desse nome? Sim. Por que você deu esse nome à sua filha? Por causa disso, 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 disso. E ele me deu a mão. Ele disse, esse nome não devia passar, mas vai passar. Porque você sabe o significado da sua filha. E você sabe que esse nome é da região Lunda Choco? Eu disse, sei. Por que você deu esse nome da religião Lunda Choco? Eu disse, para honrar os antepassados da família da minha esposa, que tiveram antepassados que vieram dali. Eles são umbundo, mas alguns antepassados vieram dali. E eu dei esse nome para cortar algumas coisas que eu não quero que aconteçam na vida da minha filha. E não tem ninguém em Angola com o nome de Ntumba Nikalunga. Se vir, mesmo em Angola, no registro, é mais nova que ela. Nasceu depois. Cardiologia. Então, mas isso acontece na própria Angola. Nós temos esse problema. Não conseguimos, temos uma dificuldade em dar os nomes dos os nossos nomes aqui. Por quê? Mas isso acontece por quê, mestre? Por quê? Por causa disso, da mesma coisa que acontece no Brasil, religião, o cristianismo aqui, o catolicismo é muito forte. As universidades que continuam neocolonizadas aqui dentro. Não é? É grave eu dizer isso, mas eu tenho falado já em espaços televisivos, eles conhecem o meu discurso e é a mesma luta. Mas enquanto eu me chamar de Filipe Vidal, Filipe Arthur Vidal, ok, Arthur Filipe era um nome do meu avô, mas nome de colono. Nome que usaram para desconectar dele. É o meu nome, por exemplo. Mestre, e são todas essas questões que o árabe não admite. Quando você entra para o Islã, você recebe o nome de Ali, seja qual for a tua latitude. Quando você recebe o Islã, quando você é convertido ao islamismo, você recebe um nome muçulmano, ou Ali, ou Muhammad, ou Abu Bakr. Por quê? Porque você passa a pertencer à nação islâmica dentro da cultura islâmica. Tens que vibrar porque naquela você frequência. reza o Alcorão em árabe. Nós, os africanos, temos que acordar nessas peças. E para terminar mesmo, mestre, é o seguinte, eu nunca vi nenhum português, nenhum norte-americano, caucasiano, e não estou a ser racista, de raça branca que leva o nome de Ngunza, Mabaia, Makuta. Não tem nenhum português. E não me venham falar aqui de globalização, porque é uma mentira. E veja que quando os chineses estão aqui a comercializar em Angola, que a primeira coisa que o chinês faz quando chega aqui, que é curioso, que eu ainda estou a investigar para saber o porquê, mas já sei alguns porquês, ele não vem com o nome dele. Ele põe o nome de Luiz, Maria, João, Antônio. É o nome que você lhe conhece. Você conhece o chinês pelos nomes portugueses. E quando há problema, sabe o que esse chinês faz? Quando você vai à procura de um chinês que te fez mal, um outro chinês, ele diz, eu não conheço Antônio, eu conheço Shai Feng.
E essas temos um registro também, ainda na obra Cultura Tradicional Banto, de que em muitas tribos aconselhava-se as pessoas, quando atravessassem as fronteiras, trocarem nome. Não oferece, porque quem conhecer a vibração do teu nome, ele pode te dominar. Exatamente. Vou deixar a última palavra para o fumo canda. É assim que nós tratamos os nossos mais velhos e sempre foi assim. Em África sempre imperou a gerontocracia, os mais velhos, porque a nossa vida em África não está com as crianças, está com os mais velhos, porque são os mais velhos que estão na raiz da nossa árvore. Eu não vejo palavras para definir a conversa que estivemos aqui. A minha conclusão será simplesmente de agradecer, porque os dois polos, para mim, neste momento, se juntaram. Quando tive a oportunidade de estar sentar ao lado da Makota Valdina, para mim foi uma confirmação dos ancestrais do trabalho que estou desenvolvendo aqui. E sempre disse, comecei a dizer isso nos anos de 2010, 2009, mesmo na televisão, eu sempre disse, vou voltar a afirmar aqui. Muitas coisas nossas morreram aqui, estão vivas lá no Brasil, estão vivas nas Américas. Isso é uma verdade. Muitas coisas nossas morreram aqui porque o mesmo combate que nós tivemos aqui é o mesmo combate que nossos irmãos, nossos antepassados, nossos filhos. Porque eu recebo o mestre hoje como mestre, como avô, mas também como filho que foi e voltou, porque eu fiquei aqui. Então nós temos que receber a nossa ancestralidade aqui. Os nossos mestres que deviam desenvolver a África aqui. A América é hoje a América que é por causa de mestres como mestre. Os africanos têm que fazer uma mudança radical. Nós precisamos construir a África aqui e lá fora. Então eu agradeço muito esta oportunidade. Primeiro que os antepassados me deram de poder contribuir neste grande trabalho, porque aprendi muito. E eu vou usar a mesma palavra que usei quando fizemos a primeira gravação com o Iramek. Obrigado não chega. Tondele, ungasakidila. Mas eu vou usar uma palavra em inglês que na verdade não é uma palavra inglesa, porque a língua inglesa tem muito da língua egípcia antiga e muita gente não sabe. Thank you. Thank é tirar o tá, vai ficar ank, a vida. Eu estou grato pela vida por me dar essa oportunidade, porque ank é vida. E quando a gente diz thank you, e eles sabiam disso porque estudaram com os egípcios, africanos antigos que colonizaram a antiga Inglaterra, embora os livros de história não querem dizer isso, mas há registros escritos sobre isso. Quando alguém diz thank you, está a dizer que eu te entrego a minha vida. O mestre hoje entregou a vida dele, parte da vida dele, porque é parte da pesquisa dele. E nós honramos essa coragem de o mestre continuar. Já se inventou todo tipo de armas, até biológicas, mas nunca vão conseguir inventar uma arma que mata a verdade. E o trabalho do mestre nos remete à nossa verdade. Muito obrigado por tudo, mestre. Da minha parte, eu acredito que essa minha vinda a Angola, especificamente Luanda, e unindo as peças, não é, que um dia vai resultar naquilo que eu não vejo muito como uma ascensão na academia. Daqui a 2 anos, não é, ser reconhecido doutor, mas é muito mais importante para mim saber que eu estou retornando às minhas raízes. O encontrar o professor aqui foi para mim o maior presente que eu já tive de todas essas vezes que eu vim a Angola. O primeiro foi encontrar aquelas crianças do grupo do Contramestre Quimbundo. Encontrar aquelas crianças e saber
através do Quimbundo, né, que essas crianças todo o tempo aprenderam a tocar e a cantar tomando o Mestre Moraes como referência. Ora, para que presente melhor do que você ser reconhecido antes de conhecer? Reconhecido no seu habitat, antes de você conhecer profundamente seu habitat. Então, eu lá no Brasil, envolvido com capoeira Angola, envolvido com candomblé de Angola, envolvido com uma cultura predominantemente banto lá em Ilha de Maré. E aí eu vou fazer um mestrado e pesquisa africana, né? Pesquisa África, Angola. Faço um doutorado em que eu estou pesquisando a musicalidade da capoeira Angola. E estou, né, aqui completando o sucesso que eu tenho certeza de que vai ser o meu trabalho em função desse contato que eu estou tendo com o professor. Eu não quero levar nada do que eu sei para o túmulo. Nada. Porque se eu penso, esse é egoísmo e não vou contribuir com a continuidade do conhecimento do meu povo. Por isso, eu quero ensinar tudo que eu sei. E o pulo do gato? Não. O mestre, seja lá de que área for, quando ele é um mestre, a carta na manga ele pode perder, mas ele estará sempre com um potinho de tinta e um cartãozinho em branco para pintar. Aprendi. Muito obrigado. Aprendi mesmo, mestre. Muito obrigado. Obrigado por me apresentar essa raridade. Só dizer que esse é o orgulho que é o TPSM. O meu trabalho é encontrar mestres na caminhada e que compartilhem para que jovens como eu encontrem esse conhecimento que vocês levaram uma vida inteira para encontrar, encontrando na Estância 21.